caminhoneiro encontra a noiva triste na estrada e a verdade sobre seu passado a preocupa. A estrada era longa e deserta, coberta por nuvens pesadas que pareciam chorar. Miguel, um caminhoneiro de olhar cansado e pele marcada pelo sol, dirigia seu caminhão em meio à bruma que tornava tudo mais sombrio. Ele conhecia bem aquele trecho, uma estrada esquecida na pequena cidade de Esperança, onde os ecos do passado ainda perseguiam os que passavam. O que ele não esperava era encontrar uma noiva abandonando o altar, sozinha e despedaçada. Ana estava parada, na beira da estrada, com o vestido de noiva esvoaçando ao vento como uma bandeira de guerra. O olhar dela, profundo e melancólico, passava de um brilho de esperança para um abismo de dor. O coração de Miguel se apertou ao vê-la. Ele parou o caminhão e desceu, o som do motor morrendo atrás dele. "Oi, você está bem?" ele perguntou, a preocupação transparecendo na sua voz. Ela olhou para ele, com o rosto inchado de choro. "Meu noivo, ele não é quem eu pensei que fosse." O arrependimento e a tristeza em suas palavras eram palpáveis. Miguel gesticulou para que ela entrasse no caminhão. "Vamos, eu posso te dar uma carona e ouvir o que aconteceu." E assim, a estrada sem fim se tornou o refúgio temporário para os dois. Conforme dirigiam, Ana desabafava, as palavras saindo de sua boca como se uma avalanche de segredos estivesse finalmente liberada. Ela falava de Lucas, o noivo que parecia perfeito, mas que escondia segredos obscuros que foram revelados em um balançar de um véu. Ele tinha um passado, algo perigoso. Eu não. Sabia? As lágrimas caíam enquanto Miguel o ouvia, um nó na garganta dele se apertando a cada nova revelação. Era um momento de vulnerabilidade. Os dois se conectavam em suas fragilidades. Enquanto Miguel dirigia, ele também sentia o peso de suas próprias inseguranças. Lembranças de uma vida passada, de erros que o responderam sobre sua própria identidade, surgiam em sua mente. Ele não era só um caminhoneiro. Existia uma história não contada por trás de seu sorriso cansado. Mas quando Ana começou a relatar o que descobrira sobre Lucas, uma estranha hesitação tomou conta de Miguel. Ele tinha sócios, pessoas que John, um deles, e nesse ponto, o sangue dele gelou. John era um nome que ele conhecia muito bem. O mesmo John que tinha uma ligação profunda com seu passado. O mesmo que o envolvera em problemas que pareciam irremediáveis. E agora, a noiva dele, sentada ao seu lado, ignorava que a dor de um segredo poderia se atravessar entre eles. Os olhos de Ana brilharam ao mencionar o nome dele, e Miguel se sentiu sufocado. Como ele poderia continuar a oferecer conforto a ela quando ele mesmo carregava um peso tão grande? Quando suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de forma mais complexa do que poderiam imaginar. Naquelas palavras insuportáveis, ele se viu em um beco sem saída, sabendo que a verdade poderia destruir tudo. Ana olhou para ele, um mundo de perguntas nos olhos. "E você? Quem é você realmente?" A tensão pairou no ar, e Miguel sentiu o nó na garganta apertar. A estrada à frente era obscura, e o futuro deles parecia incerto. A confiança entre eles estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Ana olhou fixamente para Miguel, a ansiedade pulsando na sala silenciosa do caminhão. O brilho nos olhos dela refletia muitas perguntas.
Mas Miguel sabia que não podia mais esconder a verdade. Ele respirou fundo, seu coração disparado começando a se sentir pesado. A verdade é que eu conheço John, ele disse, a voz trêmula quase imperceptível. Ele foi meu amigo, e foi ele quem me tirou do buraco. Mas as consequências desse passado, eu não sei se posso te contar tudo agora. O caminhão avançava sob a neblina espessa, mas a atmosfera entre eles mudara completamente. O som do motor parecendo distante, um eco do turbilhão de emoções que fervilhava na cabine. Ana franziu a testa, confusa. Como assim? Conheceu? Ele é um criminoso. Eu não posso me envolver com alguém ligado a ele. O medo tingia suas palavras, e Miguel sentiu um aperto no estômago, justo quando ele ia reforçar sua intenção. De protegê-la de qualquer ligação com o passado dele, o caminhão parou abruptamente. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, como um tiro. Miguel olhou pelo retrovisor e viu uma moto se aproximando com uma velocidade mortal. O motociclista fez uma manobra brusca e encostou-se ao caminhão. A motosserra que carregava no suporte de bagagem, vibrando em resposta ao movimento. Não se mexam, o motociclista gritou, a voz áspera e ameaçadora. O capacete dele refletia as luzes do caminhão, e Miguel podia sentir o terror crescendo no peito de Ana. Ele segurou o volante com força, sua mente tentando se recompor numa fração de segundo. Você está com John? O homem na moto perguntou, seu tom mais grave que a tempestade que se aproximava. Miguel não tinha escolha. Ele acenou levemente, uma admissão de culpa que poderia custar caro. Sim, e eu não tô no lado errado, acredite em mim. O motociclista riu, um som ressoante, como se a dor e a raiva de muitos anos estivessem concentradas naquela gargalhada. Ah, você não sabe o que está dizendo. John é um homem perigoso, e você, garoto, agora está encrencado. Ana olhou para Miguel, o pânico estampado no rosto. Ela não entendia a conexão, e Miguel só queria protegê-la. Pelo amor de Deus, não faça nada impulsivo, ele implorou, mas o motociclista não parecia disposto a ouvir. Ele virou-se, olhando para Ana, com um sorriso malicioso. E você, noiva, sabia das falcatruas dele? Será que você também vai dançar no meio desse fogo? Miguel sentiu um frio na espinha. Como aquele homem sabia que ela era sua noiva? O que mais ele sabia? Céu lá fora estava se escurecendo e o desespero estava em seu auge. Você pode ir embora, só não a machuque. Miguel gritou, sentindo que a vida deles estava se desfazendo em uma série de erros que levariam ao abismo. E foi nesse momento que o motociclista levantou a mão em um gesto abrupto, interrompendo o fluxo do tempo. Aina, você não pode confiar nele. A verdade sobre o passado, ele não é apenas um caminhoneiro. E você vai descobrir que quando se trata do John, nada é o que parece. O grito ecoou pela estrada, fazendo com que os sons e a imagem ao redor conjurassem um caos de emoções. Miguel se virou para Ana. O rosto dela era uma máscara de desespero, mas havia um toque de algo inesperado, uma centelha de entendimento. E, naquele instante, ele percebeu que nem tudo era certo, nem tudo estava resolvido. A mente dele girava à velocidade de um furacão. E, acima de tudo, uma única pergunta pairava no ar, tão pesada quanto a noite que caía sobre eles. Qual era a real conexão entre Ana e John? Enquanto a névoa se adensava e o caminhão permanecia parado, o futuro que eles imaginavam se desfazia em pedaços, revelando um abismo de incertezas e segredos devastadores. Miguel sentiu seu coração parar por um instante. A revelação do motociclista pairava no ar como uma nuvem densa. O olhar de Ana, primeiro confuso, agora se tornara uma tempestade de emoções. A verdade sobre John não era apenas um fio solto. Era um cabo que poderia desatar tudo o que construíram, conectado por um passado que ameaçava engoli-los. Escuta, Ana, Miguel disse, buscando uma forma de explicar. Mas antes que ele pudesse continuar, o motociclista puxou algo do bolso da jaqueta. Um pequeno tablet. Ele o ligou,
A tela iluminou a cabine do caminhão. Olha isso! Ele gritou, seus olhos brilhando de satisfação maliciosa. A imagem na tela fez Miguel sentir seu estômago revirar. Era uma foto de Ana, em um momento de intimidade com Lucas. Não era apenas uma imagem de amor, era um registro de um encontro secreto, onde Ana e Lucas sorridentes pareciam um casal feliz. Ao fundo, uma sombra familiar apareceu. Miguel reconheceu a silhueta. Era ele, do lado de fora da casa onde passara algumas noites, um trapaceiro fugindo da realidade. Você, a noiva do ladrão? Que surpresa! O motociclista zombou, a ironia escorrendo de suas palavras. E você? Achava que poderia escapar? O vínculo entre os três, Miguel, Ana e John, estava mais entrelaçado do que qualquer um poderia imaginar. Ana olhou para Miguel, a confusão agora misturada com desespero. O que isso significa? Você estava lá? As palavras tremiam em sua boca, como se cada sílaba fosse uma nova facada. Você mentiu para mim? Miguel balançou a cabeça, lutando para manter o controle. Não, Ana, escuta, não era o que parecia. Eu só estava tentando fazer o certo, mas as palavras pareciam não ter peso. A verdade a cortava como um fio afiado. Cala a boca, o motociclista gritou. Não tem como você se safar dessa, Miguel. Ninguém sabe do seu passado melhor do que eu. O que você fez? Com quem você andou? A raiva dele deixava fácil perceber que tinha uma conexão muito mais profunda com John do que Miguel desejava. A tensão era palpável, quase elétrica. A cabine do caminhão parecia apertar ao redor deles. Ana estava paralisada, seus olhos fixos entre os dois homens, ansiosos e petrificados. Qual é, Miguel? A voz dela era um sussurro, quebrado. O que mais você não me contou? Naquele momento, o que deveria ser um refúgio se transformou em um pesadelo. O motociclista inclinou-se, minando a fragilidade do momento. Vou te contar, noiva. O seu doce Lucas não é nada além de um lacaio. Sabia que ele já esteve em suas mãos antes? Sabia que ele vai acabar te deixando para secar? Ana arregalou os olhos, um novo pânico pulsando. O que está dizendo? Ela tremia. O impacto do que ouvia era um golpe que a atingia em cheio. Ele fez coisas que uma noiva não quer saber. E você, ingênua, com seu amor bobo por ele. O motociclista se virou para Miguel, um sorriso amplo. E agora, o que você vai fazer? Você a protegeria? Ou seria só mais uma peça no jogo de John? Miguel sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. A verdade de Lucas, agora desnudada ali, confirmava tudo o que ele temia. E o que tinha revelado, o que mais irmã oculta, levanta vestida sob um véu quebrado. O choque era intenso, um abismo à sua frente. Quem era realmente Ana? Qual a verdade de Lucas e, por tabela, a dele? O motociclista avançou, o tom dele agora ameaçador. A única saída é essa, você escolher o lado da lealdade, não o dele, mas o seu, Miguel. E como última coisa, leve isso em mente. Quando John descobrir o que aconteceu hoje, não vai restar mais ninguém, incluindo a noiva. Silêncio, uma afirmação pesada pairou no ar, mas o desespero preencheu os espaços vazios. Miguel olhou para Ana, e o que viu era uma nova face que ele nunca havia notado antes. Uma faísca em seus olhos que falava de decisões a serem tomadas. As luzes da estrada pareciam mais fracas, como se os faróis estivessem se apagando um a um. Agora, entre eles, apenas perguntas sem resposta. O abismo se aprofundava e com ele uma incredulidade tão forte que mal podiam sustentar o peso do desconhecido. Ana, você precisa confiar em mim. Mas, e se tudo o que pensou não for verdade? Então seguiu-se o silêncio, ensurdecedor. E então tudo ficou em silêncio. Miguel e Ana se encararam. O mundo ao redor parecia ter congelado. O motociclista sorriu, como se tivesse um trunfo guardado para o momento certo. Com esses olhos cheios de malícia, ele apontou o tablet para Ana
e a imagem passou a brilhar ainda mais na tela, como um farol no escuro. Você sabia que seu noivo não é quem pensa? E o que dizer de seu passado? Olha quem está na foto. Ele fez uma pausa dramática. Miguel segurou a respiração. Até aquele momento, ele não poderia imaginar a verdade. Mas Ana não olhava mais para o tablet. O olhar dela estava fixo em Miguel, um misto de desespero e confusão. Me diga que não é verdade, por favor. A voz dela estava tremendo enquanto ela tentava conectar as peças, ligando Lucas e Miguel de uma forma que ela nunca havia considerado. Miguel, você precisa me contar a verdade. A demanda dela quase cortou o ar. Miguel queria, mais do que tudo, gritar que era tudo uma grande coincidência, uma desgraça do destino. Mas a visão daquelas imagens o paralisou. Ele estava prestes a abrir a boca, mas antes que pudesse, o grito do motociclista cortou o ar novamente. Mas espera até você ver isso. Ele então deslizou o dedo pela tela do tablet, revelando mais uma imagem que fez a atmosfera parecer ainda mais pesada. Era uma foto de Miguel, mas não era qualquer foto. Ele estava em um bar, dando um aperto de mão a John, com um olhar cúmplice, como se selassem um acordo sombrio. O sangue de Miguel parecia gelo. Sabia que eu tinha isso? Essa é a prova de que você está encrencado até o pescoço. Ana olhou entre os dois, a confusão se transformando em um olhar de fúria crescente. Você estava trabalhando com John? Sua voz estava cheia de incredulidade. O mundo dela desmoronava em pedaços, e mesmo assim não parecia disposta a aceitar a cruel realidade. Não era assim. Eu estava tentando me afastar. Tudo isso era antes de você. Miguel falou. A necessidade de se justificar se misturando à sua preocupação de que todo esse caos era digno de um pesadelo que ele não desejava viver. Mas o motociclista não parava. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma raiva mal disfarçada. E se eu te dissesse que você nunca deveria ter feito isso, Miguel, porque eu sou parte dessa rede que você pensou que tinha deixado para trás. Você não pode escapar. A palavra rede ecoou como um eco do passado. Miguel nunca imaginou que seu antigo círculo o seguisse como uma sombra. Ele sentia o desespero crescendo, a realidade se transformando em algo que ele nunca realmente tinha previsto. Quando você conhece pessoas como John, você não consegue sair por conta própria. E quem você achou que era? Um simples caminhoneiro. O motociclista deu uma risada cruel, e Miguel percebeu que as verdades começavam a ser jogadas como pedras. Ana começou a tremer. Ela olhava para Miguel com medo, como se o estivesse vendo pela primeira vez. O que mais ele tinha escondido? O que mais estava envolvido nesse jogo perigoso? Isso é uma armadilha. Você, Ana, não pode acreditar em nada que ele diz. Miguel tentou gritar, mas as palavras soaram fracas, sob a pressão da verdade que ameaçava emergir. Ana se afastou, seu olhar atingindo-o com uma forte dor. Você não pode continuar me chamando de ingênua. O que você fez, Miguel? Você me mentiu. E se isso for verdade, você não é quem eu pensei que fosse. Antes que Miguel pudesse implorar por confiança, uma explosão repentina de luz cortou a noite. Uma van preta despencou pela estrada, parando com um rangido frenético e veloz. As portas se abriram e homens armados saíram, em uma cena que parecia de um filme de ação. O caos se instalou. Um deles apontou para o motociclista. É ele, pegue-o. E como se a cena tivesse mudado de forma violenta, tudo mudou. Miguel se viu cercado. Era como se cada segredo que ele escondia, cada parte do seu passado estivesse finalmente reunida e formasse um tornado em torno deles. Ana gritou. Miguel, o que está acontecendo?
O desespero agora era palpável. O motociclista, agora em fuga, virou-se para Ana. Você não sabe de nada, não é? Esse de quem você ficou tão encantada pode ser sua maior armadilha. E então ele desapareceu na escuridão, deixando um rastro de incerteza e trevas enquanto a van avançava. Miguel virou-se para Ana, o olhar dela batendo contra seu coração como um golpe. Eu não sei como tudo isso se conecta. Eu só queria protegê-la. Proteger? Você só me trouxe para dentro de um jogo que nem entendo. As palavras dela pareciam uma faca, cortando a frágil linha de confiança que haviam construído. E naquele instante, o passado e o presente colidiram em uma confusão de emoções. Eles estavam agora no meio de um jogo muito maior do que podiam imaginar. E os verdadeiros adversários estavam apenas começando a se revelar. Miguel e Ana ainda estavam em choque. As palavras do motociclista ecoavam em suas mentes, como um tambor distante, batendo forte, cada batida mais intensa que a anterior. O silêncio que se seguiu à explosão de informações parecia uma bola de neve, crescendo e crescendo até se tornar impossível de ignorar. Eu não consigo acreditar que você estava envolvido com John, Ana gritou, as lágrimas se misturando com a raiva. As emoções dela estavam à flor da pele, e cada palavra era um fio a mais puxado de sua alma. Miguel queria explicar, queria gritar que não era assim, que ele estava lutando para se afastar daquela vida. Mas as palavras pareciam se esvair, deixando apenas um vazio ensurdecedor. E então, antes que ele pudesse tentar acalmá-la, algo pixou o ar. Era o som de um celular vibrando freneticamente sobre o painel do caminhão. Miguel olhou para o dispositivo, sentindo seu coração disparar. O número era desconhecido, mas havia algo quase familiar na vibração. Ele hesitou, mas a ansiedade tomou conta e, com a mão trêmula, pegou o celular. Quem está ligando agora? Ana perguntou, seu olhar fixo no telefone. Não sei, mas e se for algo importante? Miguel respondeu, a voz falhando um pouco. Ele atendeu, o coração na boca. Alô? A voz que veio do outro lado era baixa, quase um sussurro. Miguel, você precisa ouvir. É sobre Ana, sobre seu passado, o que você não sabe. Pode mudar tudo, disse a voz, mas antes que Miguel pudesse responder, a linha caiu. Um fio de suor escorreu pela nuca dele. O que foi isso? Quem era? Ana insistiu, agora completamente focada nele, como se a verdade dependesse de sua resposta. A tensão entre os dois se intensificava, como uma corda esticada, prestes a romper. Eu não sei. A voz não parecia que queria minha ajuda. Miguel tentava juntar as peças, mas cada fragmento parecia mais distante. Então, de repente, uma ideia aterrorizante cruzou sua mente. Ana, e se? E se a gente não soubesse tudo sobre nós mesmos? E se nosso passado estiver entrelaçado de uma forma que não entendemos? Ana franziu a testa, claramente confusa. Como assim? O que você quer dizer com isso? Naquele momento, uma explosão iluminou o céu noturno. Não era uma luz qualquer, era uma luz intensa, ofuscante. Miguel e Ana olharam em direção à estrada e viram a van preta pegando fogo. O motociclista estava desaparecendo na noite e os homens armados fugiram como espíritos aterrorizados. Eles estavam atrás de mim, Miguel murmurou, a realização golpeando-o como um soco no estômago. Mas então, uma figura emergiu das chamas e das sombras. Era uma mulher com um manto escuro cobrindo o rosto. Ela se aproximou lentamente, como se saísse de um pesadelo. Quando se pôs à luz, o coração de Ana parou. Não pode ser, mãe? Ana murmurou, os olhos arregalados. Sim, sou eu, Ana. A mulher respondeu, a voz firme, mas suave como um papel de seda. E precisamos conversar. Miguel piscou, seu mundo se desmoronando ainda mais. Mãe, você é? A mãe dela? O ar estava pesado com a revelação, como se cada palavra que proferissem tivesse o poder de romper um delicado fio
que mantinha tudo junto. Eu não tenho muito tempo, disse a mulher, a urgência em sua voz fazendo com que todos parassem. Ana, você precisa entender que Lucas, ele não é quem você pensa. Ele está ligado a John de forma muito mais profunda do que você poderia imaginar. Miguel sentiu seu coração afundar no peito. O que você está dizendo? Como isso é possível? Porque eu sei quem você é, Miguel. E, na verdade, o que você não sabe sobre si mesmo pode ser mortal. Cada palavra estava carregada de uma verdade avassaladora, desnudando a escuridão que os envolvia. Ana olhou de Miguel para a mulher, a confusão se transformando em algo mais sombrio. O que está acontecendo? O que você está escondendo de mim? E ali, no meio daquele horror e da confusão, a única coisa clara era que ali, no meio daquele horror e da confusão, a única coisa clara era que seus passados eram um emaranhado de mentiras e segredos obscuros. O que mais estava escondido nas sombras? O que significava tudo isso? Precisamos ir, agora, a mulher insistiu, puxando Ana gentilmente, mas firmemente. Miguel, paralisado, teve que decidir: acompanhava ou se deixava engolir pelas incertezas que agora ameaçavam consumir tudo em que acreditava. O peso da escolha estava sobre ele, pesado como um fardo, e tudo girava diante de seus olhos. Ele realmente conhecia Ana? Ou apenas a ilusão que lhe foi apresentada? E mais importante, quem ele era no grande jogo que começava a se revelar? Miguel e Ana se encararam, a tensão impregnando o ar entre eles, quase palpável. A mulher diante deles, com um manto ditando suas feições, parecia estar prestes a desvendar tudo. Mas, antes que pudesse dizer mais, um barulho estrondoso cortou a noite. Era o som de pneus cantando, e uma van vermelha surgiu rapidamente na estrada, deslizando em alta velocidade. Miguel deu um passo à frente, instintivamente se colocando na frente de Ana. O que é isso? Ele gritou, a adrenalina subindo. A van parou abruptamente, e as portas se abriram com um estrondo. Homens armados saltaram para fora, cada um com um olhar feroz e determinado. É ele! Pegue-o! Um dos homens gritou, e Miguel sentiu o sangue gelar. O rosto de Ana ficou pálido, o terror crescendo em seus olhos. Corre! Ele instigou, puxando-a para o lado. Mas antes que pudessem se mover, um dos homens apontou uma arma. Fiquem parados, não se movam. A mulher de manto encarou os novos invasores com uma expressão que misturava determinação e rastros de medo. Não podem pegar ele, ela gritou, mas sua voz foi abafada pela gritaria e pelo barulho. Miguel puxou Ana mais perto, seu coração batendo com força. Precisamos sair daqui, sussurrou. Mas mal havia terminado a frase quando uma voz familiar ecoou da van. Parem, deixem eles. Era Lucas. O alívio que Miguel sentiu foi rapidamente ofuscado pela confusão. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, a incredulidade marcando cada palavra. Mas Lucas não parecia tão feliz ao vê-lo. Lucas, o que está acontecendo? Ana perguntou, sua voz trêmula. A tensão na cabine do caminhão ultrapassava qualquer descrição. Lucas se aproximou, seus olhos fixos em Miguel. Você não deveria estar aqui. Sabia que isso ia acontecer, disse, apontando com um dedo acusador. E você, o que quer dizer com isso? Miguel perguntou, o desespero começando a invadir suas palavras. A verdade estava em jogo, mas ele não sabia qual delas estava sendo dita. É isso mesmo. Você acha que tudo isso é uma coincidência? Você e Ana atados ao meu passado? Você não percebeu? Lucas disparou, os homens armados cercando-os como predadores ansiosos. Ana olhou entre os dois, o pânico arrebatando-a. Lucas, o que está acontecendo? Sua voz subia, quase em um grito. Você é a chave de tudo, Ana. Seu pai, ele estava comigo naqueles dias. John não está apenas atrás de mim, ele está atrás de vocês. Lucas revelou.
e as palavras o atingiram como um soco no estômago. O que está dizendo? Meu pai? Como isso se conecta com John? Ana questionou, a confusão estampada em seu rosto. Porque seu pai foi envolvido em coisas que você nunca soube. Ele e John. O que você pensou ser apenas uma história de amor é, na verdade, uma armadilha. Lucas gritou. E os homens atrás dele pareceram inquietos, sentindo que a conversa tomava um rumo inesperado. Miguel se sentiu atordoado. O que quer que ele tivesse feito no passado, agora estava prestes a estourar como um balão solteiro. Tudo o que quer eu não quero mais, ele murmurou. Mas o eco de sua voz mal se ouviu na confusão. Todos ali tinham segredos, mas aqueles ligados ao passado eram mais perigosos do que jamais poderiam imaginar. Então, sem aviso, a mulher de manto lançou a capa para o lado e revelou um emblema da polícia, uma insígnia que brilha sob a luz da van. O queixo de Miguel quase caiu. Você é uma policial? Ele gaguejou. Sim, estou aqui para derrubar John e todos que se aliaram a ele. Ela disse com firmeza, o olhar decidindo o futuro de todos ali. Mas então, um estalo interrompeu a atmosfera. Cuidado, um dos homens armados gritou. E antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou na noite, fazendo todos se dispersarem. Ana gritou. Miguel a puxou para baixo. O mundo ao redor virou caos, enquanto se espalhavam e corriam. O que era um momento cheio de segredos, agora explodir em uma sequência de eventos mortais e perigosos. E a verdade se tornara a maior armadilha de todas. Estamos todos em perigo. Você precisa acreditar em mim, Ana. Miguel gritou enquanto corriam, o peso da escolha esmagando sobre eles. E ali, em meio ao fogo cruzado, a única certeza era que nada estava resolvido. A verdade se escondia por trás de cada esquina, e no fundo, o maior mistério ainda precisava ser descoberto. Quem eram realmente? Miguel e Ana se encararam, a tensão impregnando o ar entre eles, quase palpável. A mulher diante deles, com o manto ditando suas feições, parecia estar prestes a desvendar tudo. Mas antes que pudesse dizer mais, um barulho estrondoso cortou a noite. Era o som de pneus cantando, e uma van vermelha surgiu rapidamente na estrada, deslizando em alta velocidade. Miguel deu um passo à frente, instintivamente, se colocando na frente de Ana. O que é isso? Ele gritou, a adrenalina subindo. A van parou abruptamente, e as portas se abriram com um estrondo. Homens armados saltaram para fora, cada um com um olhar feroz e determinado. É ele, pegue-o! Um dos homens gritou, e Miguel sentiu o sangue gelar. O rosto de Ana ficou pálido, o terror crescendo em seus olhos. Corre! Ele instigou, puxando-a para o lado. Mas antes que pudessem se mover, um dos homens apontou uma arma. Fiquem parados. Não se movam. A mulher de manto encarou os novos invasores com uma expressão que misturava determinação e rastros de medo. Não podem pegar ele, ela gritou. Mas sua voz foi abafada pela gritaria e pelo barulho. Miguel puxou Ana mais perto, seu coração batendo com força. Precisamos sair. Mas mal havia terminado a frase quando uma voz familiar ecoou da van. Parem, deixem eles. Era Lucas. O alívio que Miguel sentiu foi rapidamente ofuscado pela confusão. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, a incredulidade marcando cada palavra. Mas Lucas não parecia tão feliz ao vê-lo. Lucas, o que está acontecendo? Ana perguntou, sua voz trêmula. A tensão na cabine do caminhão ultrapassava qualquer descrição. Lucas se aproximou, seus olhos fixos em Miguel. Você não deveria estar aqui. Sabia que isso ia acontecer, disse, apontando com um dedo acusador. E você? O que quer dizer com isso? Miguel perguntou, o desespero começando a invadir suas palavras. É isso mesmo. Você acha que tudo isso é uma coincidência? Você e Ana atados ao meu passado? Você não percebeu? Lucas disparou, homens armados cercando-os como predadores ansiosos. Ana olhou entre os dois, o pânico arrebatando-a. Lucas, o que está acontecendo?
Sua voz subia, quase em um grito. Você é a chave de tudo, Ana. Seu pai, ele estava comigo naqueles dias. John não está apenas atrás de mim, ele está atrás de vocês. Lucas revelou, e as palavras o atingiram como um soco no estômago. O que está dizendo? Meu pai? Como isso se conecta com John? Ana questionou, a confusão estampada em seu rosto. Por que seu pai foi envolvido em coisas que você nunca soube? Ele e John. O que você pensou ser apenas uma história de amor é na verdade uma armadilha. Lucas gritou, e os homens atrás dele pareceram inquietos, sentindo que a conversa tomava um rumo inesperado. Miguel se sentiu atordoado. Que quer que ele tivesse feito no passado, agora estava prestes a estourar como um balão solteiro. Tudo o que quer, eu não quero mais, ele murmurou. Mas o eco de sua voz mal se ouviu na confusão. Todos ali tinham segredos, mas aqueles ligados ao passado eram mais perigosos do que jamais poderiam imaginar. Então, sem aviso, a mulher de manto lançou a capa para o lado e revelou um emblema da polícia. Uma insígnia que brilha sob a luz da van. O queixo de Miguel quase caiu. Você é uma policial? Ele gaguejou. Sim, e estou aqui para derrubar John e todos que se aliaram a ele. Ela disse com firmeza, o olhar decidindo o futuro de todos ali. Mas então, um estalo interrompeu a atmosfera. Cuidado! Um dos homens armados gritou. E antes que qualquer pudesse reagir, un tiro ecoó la noche, haciendo todos se dispersaren. Ana gritó. Miguel apuchó para abajo. Un mundo ao seu redor virou um caos, enquanto se espalhavam e corriam. O que era um momento cheio de segredos, agora explodira em uma sequência de eventos mortais e perigosos. E a verdade se tornara a maior armadilha de todas. Estamos todos em perigo. Você precisa acreditar em mim, Ana. Miguel gritou enquanto corriam, o peso da escolha esmagando sobre eles. E ali, em meio ao fogo cruzado, a única certeza era que nada estava resolvido. A verdade se escondia por trás de cada esquina, e no fundo, o maior misterio ainda precisaba ser descubierto. De repente tudo parou. Uma explosão de luz e fumaça tomou el aire. E Miguel sentiu a força da detonação empurrá-lo para trás. O chão sob seus pés parecia desabar, e quando a fumaça começou a se dissipar, tudo o que ele viu foi Ana caída ao chão, com uma expressão de terror congelada em seu rosto. Miguel gritou, Ana, correndo em direção a ela. Mas, antes que pudesse alcançá-la, um dos homens armados, agora desorientado, surgiu das sombras. Ele apontou a arma para Miguel e, com um olhar de raiva, disparou. O tempo pareceu parar naquele momento. Um eco profundo reverberou nas paredes do coração de Miguel. Ele pensou em tudo, em Ana, em Lucas, em John, em seu passado. Mas então, um corpo colidiu entre ele e a bala e Miguel ficou paralisado. Era a mulher de manto. Ela cai ao chão, a arma deslizando de sua mão. A insígnia brilhando mais do que nunca em meio à fumaça. Não, você não pode. Miguel tentou gritar, mas as palavras não saíram. Ana se levantou, esquecendo seu medo por um momento. Mãe, não! O grito dela cortou o ar como uma faca. Miguel sentiu um vazio na alma, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma aterrorizante. A verdadeira conexão entre Ana e aquela mulher agora estava clara, mas não da forma que ele imaginava. E a última coisa que Ana disse antes de tudo escurecer foi: Por que você fez isso? A mulher deu um leve sorriso, mas os olhos mostravam um profundo desespero. Eu sempre estarei atrás de você, mesmo que você não perceba. E foi então que tudo escureceu. Miguel e Ana ficaram paralisados. O tempo parecia ter congelado. Os olhos de Ana estavam arregalados, cheios de lágrimas, enquanto Miguel tentava processar a cena à sua frente. A mulher com o manto estava caída, a vida escorregando por entre os dedos dela,
e a expressão de dor no rosto dela o impactou como um soco no estômago. O desespero tomou conta do coração de Miguel. Não, 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 ele repetia, a mente girando como um furacão. O que você fez, mãe? Ana gritou, desesperada, e a pergunta ecoou pelo ar pesado. A mulher apenas balançou a cabeça, como se estivesse tentando juntar as palavras que não chegavam. Então, no meio da confusão, algo mudou. Uma figura emergiu da fumaça, um homem alto e esguio, o rosto coberto por uma máscara. Ele se atirou sobre o grupo. A presença dele era como um peso, que trouxe um novo tipo de tensão. Precisamos ir, agora! Ele gritou, a voz de comando cortando a atmosfera pesada. Quem é você? Perguntou Miguel, a expressão de pânico se transformando em desconfiança. O homem não respondeu, apenas puxou Ana pela mão, forçando-a a se mover. Não, espere! Miguel gritou, sentindo que estava prestes a perder Ana de novo. Mas o homem não hesitou nem por um segundo. Ele conduziu Ana para longe, e isso acendeu em Miguel uma chama de raiva. Solta ela! Miguel disparou, seu corpo se movendo em direção a eles. Uma mistura de impulso e temor misturava-se em sua mente. A adrenalina o impulsionava. Nesse instante, um segundo tiro foi disparado, mas não era de um dos homens armados. A bala atingiu o chão perto de Ana. Um grito estridente cortou o ar. Cuidado! Miguel gritou, saltando para proteger a Ana, mas o homem a puxou para trás à frente, tomando conta da situação. E foi nessa confusão que a verdadeira relevância da cena se revelou. O homem tirou a máscara e Miguel ficou surpreso. Era John, o mesmo John que o envolvera em tantos problemas. A conexão era como um soco no estômago de Miguel. Você? O que está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz falhando. A verdade, Miguel. Você precisa ouvir, John respondeu, sua expressão bastante séria. Ana, você está em perigo. Ele me forçou. Eu não queria isso. Você está mentindo, Ana gritou, com os olhos cheios de aversão. Como eu posso acreditar em você? Porque eu sei coisas que você não sabe. Ouça o que ele tem a dizer. John estava agora, de pé entre eles, como uma barreira de proteção em meio ao caos. O olhar dele se fixou em Ana e Miguel, implorando por um momento de confiança. Mas então a mulher de manto começou a se contorcer, um gesto involuntário e lento que fez os três pararem. O quê? O que você fez, mãe? Ana tentou tocar a mulher, mas um brilho intenso começou a emanar dela. A luz crescia e iluminava o ambiente, fazendo Miguel retroceder. Mãe, o que está acontecendo? Ana perguntou, a voz tremendo numa mistura de temor e confusão. A mulher riu suavemente, mas a risada não era dela. Era outro som, uma voz que ecoava como uma sombra. É hora de revelar a verdade. A mulher levantou a mão e a luz se intensificou. Ela parecia estar chamando algo, a vida. Então, a imagem de uma gravação começou a se projetar no ar, algo que Miguel nunca esperaria ver. Os rostos de Ana e Lucas apareceram, entrelaçados em uma cena que revelava momentos de amor, mas mais chocante, mostrava um acordo obscuro. Era uma reunião entre John e o pai de Ana, e na gravação a mulher de manto interagia com eles. Era como se ela estivesse no centro de tudo, a mente por trás de um plano que ligava todos os personagens de um jeito devastador. Ana, eu não sabia. Sua mãe estava envolvida. Era tudo uma armadilha. Miguel murmura, o coração apertado. Ana parou, dilacerada entre a dor da traição e a necessidade de entender a verdade. O homem à sua frente, John, agora não parecia mais um vilão, mas alguém que poderia ter jogado um papel vital neste enredo sombrio. Miguel estava confuso. A linha entre o bem e o mal começou a se borrar de uma forma que ele nunca imaginou. A gravação continuou, e a figura da mulher começou a se desfazer lentamente, a luz se achatar. Todos os sentimentos que poderiam existir
se tornaram incertezas. A verdade estava diante deles, mas agora Miguel não sabia a quem confiar. Então tudo escureceu novamente. Agora que você viu, Ana, você precisa escolher um lado. A voz da mulher ecoava, ressoando nos corredores da mente de Miguel. Escolher? Como assim? Ana estava em estado de choque, e as perguntas somente cresciam. O manto, o passado, tudo começava a se entrelaçar numa teia que ameaçava colapsar. No fim e no começo, Miguel decidiu que só uma coisa era certa. A luta pelo controle de suas vidas não estava acabada. Eles ainda tinham que descobrir o significado daquele filme que se desenrolava diante deles. A conexão que unia o romance, a traição e a verdade sombria. Enquanto a escuridão o engolia, uma única pergunta permaneceu. Quem realmente era Ana? E o que exatamente eles estavam prestes a perder? Miguel e Ana ficaram paralisados. O tempo parecia ter congelado. Os olhos de Ana estavam arregalados, cheios de lágrimas, enquanto Miguel tentava processar a cena à sua frente. A mulher com o manto estava caída, a vida escorregando por entre os dedos dela, e a expressão de dor no rosto dela o impactou como um soco no estômago. O desespero tomou conta do coração de Miguel. Não, 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 ele repetia, a mente girando, como um furacão. O que você fez, mãe? Ana gritou, desesperada, e a pergunta ficou pelo ar pesado. A mulher apenas balançou a cabeça como se estivesse tentando juntar as palavras que não chegavam. Então, no meio da confusão, algo mudou. Uma figura emergiu da fumaça. Um homem alto e esguio, o rosto coberto por uma máscara. Ele se atirou sobre o grupo. A presença dele era como um peso que trouxe um novo tipo de tensão. Precisamos ir agora, ele gritou, a voz de comando cortando a atmosfera pesada. Quem é você? Perguntou Miguel, a expressão de pânico se transformando em desconfiança. O homem não respondeu. Ele apenas puxou Ana pela mão, forçando-a a se mover. Não, espere! Miguel gritou, sentindo que estava prestes a perder Ana de novo. Mas o homem não hesitou, nem por um segundo. Ele conduziu Ana para longe e isso acendeu em Miguel uma chama de raiva. Solta ela! Miguel disparou, seu corpo se movendo em direção a eles. Uma mistura de impulso e temor misturava-se em sua mente. A adrenalina o impulsionava. Nesse instante, um segundo tiro foi disparado, mas não era de um dos homens armados. A bala atingiu o chão perto de Ana. Um grito estridente cortou o ar. Cuidado! Miguel gritou, saltando para proteger Ana. Mas o homem a puxou para trás à frente, tomando conta da situação. E foi nessa confusão que a verdadeira relevância da cena se revelou. O homem tirou a máscara, e Miguel ficou surpreso. Era John, o mesmo John que o envolvera em tantos problemas. A conexão era como um soco no estômago de Miguel. Você? O que está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz falhando. A verdade, Miguel. Você precisa ouvir. John respondeu, sua expressão bastante séria. Ana, você está em perigo. Ele me forçou. Eu não queria isso. Você está mentindo. Ana gritou, com os olhos cheios de aversão. Como eu posso acreditar em você? Porque eu sei coisas que você não sabe. Ouça o que ele tem a dizer. John estava agora de pé entre eles, como uma barreira de proteção em meio ao caos. O olhar dele se fixou em Ana e Miguel, implorando por um momento de confiança. Mas então a mulher de manto começou a se contorcer, um gesto involuntário e lento que fez os três pararem. O que você fez, mãe? Ana tentou tocar a mulher, mas um brilho intenso começou a emanar dela. A luz crescia e iluminava o ambiente, fazendo Miguel retroceder. Mãe, o que está acontecendo? Ana perguntou, a voz tremendo numa mistura de temor e confusão. A mulher riu suavemente, mas a risada não era dela. Era outro som, uma voz que ecoava como uma sombra. É hora de revelar a verdade.
A mulher levantou a mão e a luz se intensificou. Ela parecia estar chamando algo à vida. Então, a imagem de uma gravação começou a se projetar no ar. Algo que Miguel nunca esperaria ver. Os rostos de Ana e Lucas apareceram, entrelaçados em uma cena que revelava momentos de amor. Mas, mais chocante, mostrava um acordo obscuro. Era uma reunião entre John e o pai de Ana, e na gravação, a mulher de manto interagia com eles. Era como se ela estivesse no centro de tudo, a mente por trás de um plano que ligava todos os personagens de um jeito devastador. Ana, eu não sabia. Sua mãe estava envolvida. Era tudo uma armadilha. Miguel murmura, o coração apertado. Ana parou, dilacerada entre a dor da traição e a necessidade de entender a verdade. O homem à sua frente, John, agora não parecia mais um vilão, mas alguém que poderia ter jogado um papel vital neste enredo sombrio. Miguel estava confuso. A linha entre o bem e o mal começou a se borrar de uma forma que ele nunca imaginou. A gravação continuou, e a figura da mulher começou a se desfazer lentamente, a luz se achatar. Todos os sentimentos que poderiam existir se tornaram incertezas. A verdade estava diante deles, mas agora Miguel não sabia a quem confiar. Então tudo escureceu novamente. Agora que você viu Ana, você precisa escolher um lado. A voz da mulher ecoava, ressoando nos corredores da mente de Miguel. Escolher? Como assim? Ana estava em estado de choque, e as perguntas somente cresciam. O manto, o passado, tudo começava a se entrelaçar numa teia que ameaçava colapsar. Então, sem aviso, um barulho intenso ressoou, como se algo fosse puxado. Um segundo antes do estrondo, Miguel viu uma sombra enorme se projetar na estrada. E então, a barreira da noite foi rompida por um carro que deslizou na direção deles, como uma fera faminta. As luzes ofuscantes quase apagaram suas visões. Miguel gritou, "Cuidado!", mas era tarde demais. O veículo bateu com força, fazendo Ana e Miguel voarem para longe do impacto. Mundo girou um segundo antes de Miguel ser jogado ao chão, a dor explodindo em seu corpo. Ele levantou a cabeça, olhos embaçados, e viu Ana caída, seus olhos já perdendo o brilho. Uma onda de pânico invadiu seu coração. Não, Ana! Ele se arrastou até ela, o mundo tudo em turbilhão ao seu redor. O motorista saiu do carro, a expressão obscura, e o rosto se iluminou pela luz da lua. Era Lucas. Surpresa, ele disse com um sorriso cínico nos lábios. Miguel congelou. Lucas, você? A traição era um golpe profundo, como se um novo mundo se revelasse. Você estava por trás disso tudo? Ah, não só isso, Miguel. Eu sou a verdadeira mente por trás de toda essa confusão. Você não percebeu? Esta foi a sua chance de escapar de um mundo que sempre foi atrás de você. Lucas riu, enquanto a realidade se quebrava ao redor deles. Miguel olhou para Ana caída, seu mundo desmoronando. O que Lucas disse mudaria tudo. Ele estava em um jogo muito mais profundo do que qualquer um deles imaginou. Agora, não era só questão de escolher um lado. A verdadeira batalha estava prestes a começar. A situação estava mais desesperadora do que nunca. O que eles iriam fazer agora? A escuridão se aproximava, trazendo à tona mais perguntas do que respostas. E a única coisa que Miguel podia pensar era se ainda havia tempo de mudar o curso daquela história. Miguel se levantou, o coração disparado, e viu Ana caída no chão. Ana, por favor, me diz que você está bem. Ele se agachou, pegando suas mãos frias. Dela estavam perdidos, confusos, e isso fez cada músculo no corpo dele se apertar em desespero. Lucas, o que você fez? Ana perguntou, sua voz mal conseguindo sair. O choque na expressão dela era visível, e Miguel podia perceber que algo muito mais profundo estava acontecendo. Lucas sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Eu estou te salvando, Ana.
Mas você precisa entender que o caminho para a liberdade não é fácil, ele disse com uma frieza que paralisou Miguel. Liberdade? Você está brincando? Olha o que você fez com ela. Miguel disparou, levantando-se entre o temor e a raiva. E enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, uma decisão crucial se apresentou. A mulher que estava caída começava a se mover lentamente. Miguel, não podemos perder tempo. Ela sussurrou, sua voz fraca, mas firme. Lucas não é o inimigo, mas a verdade. A verdade está em outro lugar. Miguel virou-se para ela, seu olhar fixo. O que você quer dizer com isso? Quem é realmente nosso inimigo? A mulher respirou fundo, uma dor visível fazendo com que ela hesitasse. John nunca foi apenas um aliado. Ele está julgando todos nós em um grande jogo. Ana, você precisa se lembrar do que seu pai sempre disse. A verdade é a melhor arma contra a escuridão. Ana piscou, tentando processar cada palavra. Mãe, o que você está tentando me dizer? Mãe, você é a mãe dela? Lucas perguntou, a expressão um tanto confusa, mas ainda com aquele orgulho arrogante. Sim, e é hora de finalmente acabar com isso, a mulher afirmou, levantando-se lentamente. Mas Miguel sabia que o tempo era curto. Precisamos agir antes que eles venham atrás de nós. Num movimento ágil, Miguel pegou Ana pela mão. Vamos, precisamos sair daqui. Ele puxou-a, mas estava ciente de que a batalha estava longe de terminar. Cada segundo contava. Mas antes que pudessem dar um passo, outro grupo de homens surgiu das sombras, cercando-os. A adrenalina pulou nas veias de Miguel. Eles estavam presos, e a saída parecia cada vez mais distante. A mulher de manto encarou os novos táfaros. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. John não é o líder. Ele é apenas um peão neste jogo. O olhar dela intensificou. Se vocês não lutarem juntos, todas as verdades que tanto buscam serão enterradas para sempre. Estamos juntos, Ana disse, a determinação queimando em seus olhos. A confiança ressoou entre os dois. E Miguel percebeu que, apesar do medo, eles eram mais fortes assim. Não vamos deixar que as mentiras nos separem. E num impulso, Miguel se virou para Lucas. Acreditar em você não é fácil, mas precisamos colocar as diferenças de lado. O que você vai fazer? Vai lutar com a gente ou vai ficar do lado da escuridão? Lucas hesitou, mas algo mudou em seu olhar. Eu quero me redimir, para Ana, para o que eu fiz. Um dia, eu vou me certificar de que todos saibam a verdade. Então, vamos acabar com isso. As palavras dele foram como um fogo que reacendeu a esperança. O grupo de homens se aproximava lentamente, mas Miguel sentia que juntos eles poderiam enfrentar o que viesse. E naquele momento, enquanto se preparavam para lutar, uma onda de coragem tomou conta deles. A luta pela verdade estava apenas começando, mas agora não estavam sozinhos. Eles seriam a luz na escuridão que se aproximava. A tela escureceu e as palavras surgiram. A verdade deve ser revelada. A luta por ela nunca termina. E novas questões ainda surgem. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio ao canal. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta trama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.